Bom, turma, então na nossa última aula aqui do curso de cinética química, eu vou falar para vocês agora da parte de fotoquímica, que são as reações químicas que ocorrem com a presença, né, da luz, da radiação, pode ser a luz visível, ultravioleta, como a gente vai ver aqui ao longo da aula. Então, nessa aula eu vou falar para vocês sobre processos fotoquímicos, rendimento quântico, mecanismo de decaimento do estado a estado simpleto ou singleto e processo de extinção. Então, começando aqui pelos processos fotoquímicos, né? Então, o que é a fotoquímica? É o estudo da interação da radiação eletromagnética com a matéria, resultando em uma alteração física ou em uma reação química. Então, lá na disciplina de Introdução à Estrutura da Matéria, ou de Química Quântica, vocês estudam ou estudaram ou vão estudar essa parte da interação da radiação eletromagnética com a matéria. E dessa interação pode resultar em uma alteração física na substância ou até mesmo uma transformação química, como a gente vai ver aqui. Então, esses processos fotoquímicos, eles podem ser primários ou secundários. Quando é que eles são primários? Quando os produtos são formados diretamente dos estados excitados dos reagentes, que é o exemplo da fluorescência. Então, a radiação interage com a matéria vai para um estado excitado, e esse estado excitado emite radiação na forma de fluorescência. Então, é o próprio estado excitado que emite a fluorescência. Então, esse é um processo primário. Já um processo secundário é quando os produtos se formam a partir de intermediários formados a partir do estado excitado de um reagente. Que está aqui como exemplo o oxigênio na fotodissociação do O3. Então, você vê, ó, a interação, a radiação eletromagnética, ó, interage com a molécula de ozônio. Aí, essa interação faz uma dissociação, né, na molécula de ozônio, formando a molécula de oxigênio e um átomo de oxigênio. E aí, esses intermediários, que são a molécula de oxigênio e o átomo de oxigênio, reagem com outra molécula de oxigênio ou com outro átomo de oxigênio e formam o ozônio. Então, esse processo aqui, você tem intermediários da interação com a radiação que fazem a reação química. Então, esse é um processo secundário, tá certo? Então, dois processos fotoquímicos bastante importantes na nossa vida, né, são o processo da visão e o processo da fotossíntese. Então, as primeiras teorias da luz foram teorias envolvendo o mecanismo da visão, o estudo de como que se forma a visão, como que acontece o processo da visão, da gente visualizar as imagens. E a fotossíntese, né, fundamental para a vida no nosso planeta, né, que requer a captura, armazenagem e liberação da energia do Sol. Então, esse processo da fotossíntese só ocorre por conta da interação, né, da radiação, que no caso aqui é a luz do Sol. Então, esses processos da visão foi estudado por esse cientista, o Wald, que levou a ele o Prêmio Nobel de Medicina. E o mecanismo da fotossíntese foi desvendado por Calvin e Marcos, e resultou para eles o Prêmio Nobel em Química. Daí a importância desses processos fotoquímicos. Outro processo fotoquímico bastante importante é o processo de produção do ozônio, né? Esse processo ocorre lá na estratosfera, né? E aí o que acontece? Lá você tem, por exemplo, as moléculas de oxigênio, ó, interagem com a radiação ultravioleta do Sol, né? Essa radiação tem que ter um comprimento de onda menor que 240 nanômetros para poder ocorrer essa dissociação. Por que menor que 240 nanômetros? Porque essa radiação, ela é um fóton, as moléculas aqui vão absorver fótons, né, de luz, e a energia do fóton, ela é igual a H vezes a frequência. Só que a frequência é a velocidade da luz sobre o comprimento de onda. Então, essa energia do fóton é hc sobre lambda. Então, energia e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. Então, essa radiação, né, que chega lá nessa camada da atmosfera, tem essas radiações ultravioletas com esses comprimentos de onda,
Então, essa radiação provoca a dissociação da molécula de oxigênio. Ó. Uma molécula de oxigênio recebe a radiação e se dissocia em 2 átomos de oxigênio. Esses 2 átomos, né, esse átomo que é bastante reativo, ele pode se chocar com uma molécula presente no meio e com outra... pode se chocar com uma molécula presente no meio e com outra molécula de oxigênio, tá certo? E essa molécula presente no meio, ela serve só como se fosse um catalisador, tá certo? Para poder a reação ocorrer. Então, o resultado desses choques é a formação da molécula de O3 e a formação do M de volta, tá vendo? Que o M aparece aqui nos reagentes e nos produtos. Então, a reação resultante é essa, O mais O2 formando O3. Então, cada molécula de O2 dissociada forma 2 átomos de oxigênio e cada átomo de oxigênio desse reage com outra molécula de oxigênio para formar a molécula de ozônio. Então, é assim que o ozônio é criado na atmosfera. Ele é criado por moléculas de oxigênio e radiação energética ultravioleta, tá certo? Então, a reação que ocorre na prática é essa. 3 moléculas de oxigênio, mais a radiação ultravioleta, formando 2 moléculas de ozônio. Então, aqui é só mostrando como que ocorre, né, essa formação. Então, a gente, né, nós, seres humanos, seres vivos, nós vivemos nessa camada aqui da atmosfera chamada de troposfera. Então, a vida aqui no nosso planeta só é possível porque na estratosfera existe a camada de ozônio. Então, porque a radiação ultravioleta que vem do Sol, ela é bastante energética, como eu falei para vocês. Ela tem comprimento. Você tem 3 tipos, né, de radiação ultravioleta, ó, o VA, o VB e o VC. Vocês até devem observar naqueles filtros solares, né? Tem lá, protege contra radiação, o VA, o VB, o VC. Então, são essa classificação é de acordo com os comprimentos de onda da radiação, né? Então, observem aqui que a camada de ozônio ela absorve a maior parte da radiação UVC e UVB, né? E da UVA também. Então, chega pouquinho aqui na troposfera, que a gente consegue resistir. Então, sem a camada de ozônio, isso aqui ia passar direto, a gente ia receber essa radiação extremamente energética e ia dar problema para a gente, né? Câncer de pele, entre outras coisas. Então, essa radiação ocorre aqui na camada de ozônio, que vai ocorrer aquele processo que eu mostrei lá atrás, ó. A camada de ozônio funciona dessa maneira aqui, né? O oxigênio, que é a produção do ozônio. Cadê a camada de ozônio? Aqui. Calma. Não, é essa aqui mesmo, né? O oxigênio absorve, forma ozônio, aí o ozônio absorve, forma oxigênio. Ah, já sei onde é que eu queria voltar. Aqui, ó. Os raios ultravioletas são absorvidos pelo ozônio, né? Se dissociam, mas o oxigênio com o átomo recombina e forma ozônio. Então, a radiação ultravioleta fica ali na camada de ozônio e não chega para nós, tá certo? Então, a importância, né, desse processo fotoquímico. No caso da visão, o processo fotoquímico que ocorre é esse, pessoal. A principal molécula responsável pela visão é a molécula do retinal, né, que é uma forma da vitamina A. Por isso que é importante a vitamina A para a nossa visão. Então, o retinal existe em 2 formas. Tem o cisretinal e o transretinal. Então, aqui é o cisretinal, né? Ó, esses átomos de hidrogênio estão do mesmo lado, né, da ligação dupla. E aqui o transretinal, ó, estão em lados opostos, tá certo? Então, esse cisretinal, quando absorve um fóton de luz visível, ele sofre o processo de isomerização, que é a conversão do isômero cis no isômero trans. E por que isso é importante para o processo de visão? Porque o cisretinal, ele sofre esse encaixe aqui nessa enzima chamada opsina. E aí, quando ocorre a isomerização, como muda a forma da molécula, o transretinal não encaixa no sítio ativo da opsina. Então, quando ocorre a isomerização, esse complexo aqui ele é decomposto, né? Ele deixa de existir e isso provoca a emissão de um impulso elétrico para o cérebro, que é responsável por dar o sinal da nossa visão, tá certo? Então aqui eu mostro para vocês ó, por que eles não se encaixam. O cisretinal tem um comprimento aqui de 13 angstrom, enquanto o trans tem um comprimento de 15 angstrom. Então o cis se encaixa na opsina e o trans não se encaixa na opsina. Então, mais um exemplo aqui da importância de um processo fotoquímico para a nossa vida, né?
Outro processo fotoquímico bastante importante está presente na chamada teoria fotodinâmica, terapia fotodinâmica, teoria não, terapia fotodinâmica, tá? Então, como que funciona a terapia fotodinâmica? Existem moléculas chamadas de fotossensibilizador, tá? Um exemplo bastante importante é a molécula da porfirina, como é mostrada aqui para vocês, tá certo? Essa molécula é bastante importante, tá? Porfirina. Inclusive, nós temos no departamento de química especialistas nessa molécula, que professor Gilson, professora Deise, professor Tiago Tasso, tá? Desenvolvem pesquisas com a porfirina. E essa terapia fotodinâmica, ela funciona da seguinte maneira. Então, a molécula da porfirina, ela absorve luz na faixa de comprimento de onda de 390 a 450 nanômetros. Aí ela fica no estado ativado, tá certo? E aí como que ela age? Ela age no organismo da seguinte maneira. Além de ela absorver nessa faixa de comprimento de onda, ela também acumula nas células malignas, né? Células tumorígenas, acho que é, né? Então, o que acontece? Você injeta o fotossensibilizador, né? Aqui estão as células malignas, então essas moléculas elas interagem, né, com essas células malignas, então elas vão se concentrar, ó, vão se acumular nas células malignas. Quando você joga luz na região onde está o tumor, e as moléculas da porfirina vão estar lá, né? O fotossensibilizador vai estar lá, elas vão estar ativadas, tá certo? Essas moléculas ativadas podem reagir com a molécula de oxigênio, tá certo? O oxigênio está presente no nosso organismo. E aí ocorre essa transição aqui do oxigênio, que no estado fundamental ele está no estado tripleto, e no estado excitado, ele está no estado excitado, o primeiro estado excitado dele, ele vai para o estado singleto. Tá? Mais tarde eu vou explicar para vocês o que é esse estado singleto e tripleto, tá? Então, o oxigênio no estado singleto, ele é reativo. E ele é capaz de destruir as células malignas. Então é assim que ocorre esse tipo de terapia. Você injeta o fotossensibilizador, ele se acumula nas células malignas, a luz faz com que ele fique ativado e reaja com o oxigênio, formando o oxigênio singleto, que por sua vez reage com as células malignas e destrói essas células. Então é uma alternativa ao tratamento de vários tipos de câncer. Então aqui, turma, só para a gente lembrar, né, um pouco do espectro eletromagnético, tá? Então o espectro eletromagnético, né, como eu falei, espectro significa faixa, né, de comprimentos de onda e de frequência. Então ele é bastante amplo, né, esse espectro eletromagnético, e a luz visível ela é só uma pequena faixa desse espectro, que varia nos comprimentos de onda entre 400 e 700 nanômetros, tá? Então a gente tem aqui, ó, vários tipos de radiação, né? Das ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Então a energia cresce nesse sentido, então o comprimento de onda cresce no sentido contrário, né? Então aqui você tem exemplos de comprimentos de onda e dimensões que você pode comparar, né? Raios gama. O comprimento de onda é 10 a menos 12, então é da dimensão de um núcleo de átomo. O raio-x, 10 a menos 10, é a dimensão de um átomo. A radiação ultravioleta, 10 a menos 8, então é da dimensão da ordem de grandeza de uma molécula. Visível, 10 a menos 6, da ordem de grandeza de uma célula, e assim sucessivamente. Então, só para a gente lembrar aqui, mais uma vez, vou colocar nossa equaçãozinha aqui, que é a energia de um fóton, né? Aqui só fazendo um parênteses, né? A luz, ela tem um comportamento dual, né? Ela tem um comportamento de onda e de partícula. Então, Einstein, quando estudou o efeito fotoelétrico, decifrou esse comportamento dual da luz. Então, você pode enxergar a luz como formada por várias partículas chamadas de fótons, e cada fóton desse tem uma energia que é H vezes a frequência, porque ao mesmo tempo a luz é uma partícula e é uma onda, então aqui é a frequência dessa onda eletromagnética. E a frequência, ela por sua vez, é C sobre o comprimento de onda. Então essa é a energia de cada partícula, de cada fóton que compõe aquela luz, aquela radiação, tá certo? Então, como que pode ocorrer a interação da radiação com a matéria? Então, lá em Estrutura da Matéria, vocês vão estudar um capítulo só sobre isso, tá? Quem já fez a matéria vai relembrar, para quem não fez, eu vou citar rapidamente, né?
Por exemplo, a gente viu aqui no espectro, né, que os raios mais energéticos, a radiação mais energética, são os raios X e os raios gama, né? Então, por exemplo, um raio X, ele pode se chocar com um elétron em um átomo e ionizar o átomo. Ele pode pegar e bater no elétron e o elétron sai do átomo. Então, isso aqui é uma fotoionização. O raio X, ele pode bater no átomo e desviar com um comprimento de onda maior. Esse é o chamado espalhamento Compton, ou efeito Compton. E também ocorre o processo de ionização. Então, a fotoionização pode ocorrer dessas duas maneiras. O raio-x permanece com o mesmo comprimento de onda, ele só é refletido, ou ele pode mudar o comprimento de onda dele, que é o espalhamento Compton. A radiação ultravioleta, que tem menos energia que o raio-x, ela não consegue tirar o elétron, provocar a ionização, mas ela consegue fazer com que os elétrons saltem de níveis de menor energia para níveis de maior energia. A radiação visível e infravermelho, né, mais infravermelho, faz com que ocorram as chamadas transições vibracionais, tá certo? Então, as moléculas, está mostrando aqui, elas têm uma vibração molecular, as ligações químicas, né? Você tem dois átomos ligados, é como se fosse uma mola, né? Vibrando, então você tem vibração de estiramento, tem vibração dos ângulos de ligação. Então, dependendo do comprimento de onda da radiação incidente, ele pode vibrar com mais intensidade, ou pode o ângulo também vibrar com mais intensidade. Então, você tem níveis de energia, né? Porque esses níveis são quantizados também. E aí você consegue ver essas transições vibracionais, tá? E aqui você já tem a ideia das energias, né? Das radiações, ó. A visível 2 eV e a infravermelha por volta de 0,5 eV. E as microondas tem menos energia ainda, tá vendo? 0,0001 eV. Ela é responsável pelas chamadas transições rotacionais. Porque as moléculas, elas também estão girando, né? Então elas giram com determinada velocidade. Se eu incidir radiação de microondas, elas podem saltar de níveis energéticos e rotacionar com uma velocidade maior. Esse é o princípio de funcionamento de um forno de microondas, né? Você bota água para esquentar no micro-ondas, o que acontece? As micro-ondas estão fazendo as moléculas saltarem de níveis rotacionais, elas vão girar com a velocidade maior, e velocidade maior implica em temperatura maior. Então é assim que ocorre. Então aqui estão exemplos desses processos fotoquímicos, principais processos fotoquímicos. Processo de ionização, né? O que acontece? É quando uma molécula, por exemplo, a gente vai estudar principalmente, isso aqui a gente deixa lá para a estrutura da matéria, a gente vai estudar isso aqui, ó, ultravioleta, visível, infravermelho, principalmente esse tipo de radiação, que provoca o quê? Uma excitação nos átomos, tá certo? Então aqui eu já estou assumindo que o átomo recebeu a radiação e está no estado excitado. Esse asterisco aqui significa que ele está no estado excitado. Então o processo de ionização ocorre quando ele vai para um estado excitado e aí ele vai para um estado excitado tão alto que ele acaba liberando um elétron, tá certo? É o caso, por exemplo, aqui do NO, né, que ao receber uma radiação de 134 nanômetros, né, ele vai para um estado excitado e depois ele se transforma em NO mais um elétron, ele perde um elétron. Outro processo que pode ocorrer, outro processo fotoquímico, né, é a chamada transferência de elétrons. Então, eu tenho aqui uma molécula de A no estado excitado, se choca com a molécula de B, o que acontece? Ocorre uma transferência de elétrons. Então, vai um elétron do A para o B, fica A mais B menos, ou um elétron do B para o A, então fica A menos mais B mais. O processo de dissociação a gente já viu, né, no caso lá do ozônio. Então, quando o ozônio recebe uma radiação de 1180 nanômetros, né, que é radiação ultravioleta lá do UVC, se eu não me engano, ele vai para um estado excitado e aí a tendência, né, quando ele está no estado de maior energia, é voltar, né? Por isso que ocorrem todos esses processos, é voltar para um estado de menor energia. Então, nesse caso, ele dissocia formando o O2 mais O. Outro exemplo que pode acontecer é uma molécula em estado excitado se choca com outra BC e aí ela acaba quebrando a molécula BC, que é esse caso aqui, ó, o mercúrio no estado excitado se choca com a molécula de metano e aí ocorre a dissociação, aqui uma cisão homolítica, né, do CH3, do CH4 formando CH3 mais H. Outro processo que pode ocorrer também é o processo de adição. Então, duas moléculas no estado excitado formar uma terceira molécula.
que é o caso aqui, por exemplo, desse buteno, né? Do 2-buteno, não é isso? No estado excitado, ele acaba formando um ciclobutano, tá certo? Que pode estar em três isômeros diferentes, como está mostrado aqui. Ou você, aqui quando são duas moléculas iguais, você pode ter isso com duas moléculas diferentes, né? A excitado mais B formando uma molécula AB, tá certo? Processo de abstração, que é quando a molécula no estado excitado reage com uma outra molécula e faz uma troca, né? Então o A reage com B mais C, formando AB mais C. Então tá aqui um exemplo, ó. O HG, mercúrio, reage com o hidrogênio e forma HGH mais o átomo de hidrogênio. E a isomerização ou rearranjo é o exemplo que a gente viu do retinal, né? Você tem aqui, por exemplo, o cis-retinal, recebe a radiação, que se transforma no transretinal. Aí eu falei para vocês aqui, antes de falar dos processos fotofísicos, né? Que não estão envolvendo reações químicas, eu tinha falado lá atrás para vocês, do exemplo da terapia fotodinâmica, da questão do oxigênio singleto e tripleto, tá? Então, o que significa singleto e tripleto? Esse singleto e tripleto, esses estados, são relacionados ao estado de spin dos elétrons que formam um átomo ou uma molécula, tá certo? Então, para determinar o estado singleto, tripleto, tem outros estados, vocês vão ver isso em estrutura da matéria, a gente tem que fazer essa conta aqui, ó, 2S mais 1. O que é esse 2S mais 1? O que é esse S? Esse S é a soma de todos os spins da molécula, tá certo? Então, se eu considerar para cima mais meio e para baixo menos meio, né? Quando eu tenho uma molécula no estado fundamental, com dois elétrons emparelhados, aqui ó, é menos meio mais meio, vai dar zero, né? Então, 2 vezes 0 mais 1 vai dar 1. Aí esse estado aqui é singleto. Então, esse aqui é o estado singleto no estado fundamental. Esse estado aqui também é singleto, mas é um estado excitado por quê? Porque um dos elétrons está num nível de maior energia, tá certo? Mas aqui, de novo, eu tenho aqui ó, mais meio, que eu acabei trocando, né, os sinais. Aqui é mais meio e aqui é menos meio. Aqui, de novo, ó, mais meio, aqui menos meio. Então, também é singleto, mas é excitado porque esse elétron está no estado de maior energia. E aqui eu tenho um estado excitado tripleto. Por que esse estado aqui é tripleto? Porque aqui é mais meio e aqui é mais meio. Então, quando eu fizer o meu 2S mais 1, vai ser meio mais meio dá 1. Então, fica 2 vezes 1 mais 1, que é igual a 3. Então, esse estado aqui é o tripleto, ou triplete, singleto, ou simpleto, tá certo? Então, é isso que significa quando eu falar daqui para frente singleto e tripleto, eu estou me referindo a esses estados aqui de spin, tá bom? Então, quais são os processos fotofísicos comuns, tá? Que a gente estuda aqui? Por exemplo, a absorção primária é simplesmente quando um átomo ou molécula absorve a radiação e vai para um estado excitado. Então, a absorção primária mais simples, né? É a mais simples, que é quando uma molécula no estado singleto, está no estado fundamental, recebe radiação e vai para um estado singleto excitado, tá? A absorção do estado excitado é quando a molécula já está no estado excitado, absorve mais radiação e vai para um estado duplamente excitado, tá certo? Aí o que é o processo de fluorescência? O processo de fluorescência é quando a molécula está no estado excitado, ela retorna para um estado de menor energia e emite radiação na forma de luz. Então isso é a fluorescência. A molécula no estado excitado emite a radiação. A emissão estimulada é quando você tem uma molécula que já está no estado excitado, mas você fornece radiação e aí ela absorve essa radiação e emite, além do que ela absorveu, mais radiação. Então você tem aqui um 2H-Ni, né? O cruzamento intersistemas é quando ocorre a mudança de um estado singleto excitado para um estado tripleto excitado. A fosforescência é quando a molécula está num estado tripleto, a molécula, o átomo, está num estado tripleto excitado e se converte no singleto fundamental, tá? Então, esse é um processo mais lento, como eu vou mostrar para vocês mais adiante. E aí, essa emissão de luz, ela se dá por mais tempo. Por isso, quando você tem aquelas material fosforescente, mesmo quando você para de incidir luz, né, de fornecer energia, você vê aquele corpo ainda emitindo luz, tá certo?
Conversão interna é quando a molécula, por exemplo, está no estado excitado e passa para o estado fundamental sem a emissão de radiação, tá? Já já eu vou mostrar como é que isso ocorre. Emissão induzida por uma colisão, quando a molécula está no estado excitado, se choca com outra molécula e isso provoca a emissão de energia na forma de radiação. E você tem aqui a desativação por colisão, que pode ocorrer a colisão e a molécula passar para o estado fundamental, mesmo sem emitir radiação. Pode ser do estado singleto para o estado singleto ou do estado tripleto para o estado singleto fundamental. Os processos de transferência eletrônica, como que eles ocorrem? Pode ocorrer de um estado singleto para outro estado singleto. Ó. Singleto excitado se choca com a molécula singleto fundamental e eles trocam, né? A que estava no estado excitado vai para o estado fundamental e a que estava no estado fundamental vai para o estado excitado. Pode ocorrer também a mesma coisa tripleto. E pode ocorrer a chamada formação de um hexímero, que são as duas moléculas do estado excitado se unem para formar uma nova espécie química, digamos assim, no estado excitado. E você pode também ter os processos de acúmulo de energia, singleto, quando duas moléculas do estado excitado se unem e ocorre acúmulo de energia só em uma delas, a outra volta para o estado fundamental, e a mesma coisa no estado tripleto. Turma, aqui foi o Ctrl+C, Ctrl+V, eu esqueci de colocar, aqui não era singleto, aqui era tripleto, tá? Depois eu vou conferir isso aqui, mas se eu não me engano, aqui é tripleto e aqui é singleto, tá bom? E aqui, turma, só mostrando para vocês como que ocorrem as transições eletrônicas. Então, como eu falei para vocês, nesse nível a energia é quantizada, né? Então, nesse nível microscópico, nesse nível atômico molecular, essa quantização faz muita diferença, tá? E não só os níveis de energia eletrônica são quantizados. Os níveis de energia vibracionais são quantizados e os níveis de energia rotacionais são quantizados, tá? Então é como se dentro de um nível de energia eletrônica eu tivesse vários niveizinhos de energia vibracional. E dentro de cada nível de energia vibracional eu tivesse vários niveizinhos de energia rotacional, como essas linhas estão representando aqui. Então, aqui é o estado fundamental, S0, e aqui são os diferentes níveis de energia vibracional, e dentro de cada nível de energia vibracional tem os níveis de energia rotacional. Aqui é o primeiro estado excitado, então tem o primeiro nível de energia vibracional do estado excitado, o segundo, o terceiro, e dentro de cada nível vibracional também tem os rotacionais, e assim sucessivamente. Então esse diagrama de Jablonski, ele mostra como que pode ocorrer essas transições para esses processos fotofísicos que eu acabei de falar para vocês. Então, por exemplo, uma molécula no estado fundamental, estado eletrônico fundamental, ela pode sofrer uma transição quando absorve energia, tá certo? Então ela pode passar aqui do estado fundamental para o primeiro estado excitado, singleto, ou para o segundo estado excitado, singleto. E essa absorção de energia, dependendo do comprimento de onda, da radiação, pode ocorrer para o primeiro nível vibracional, para o segundo, para o terceiro, assim sucessivamente, tá certo? Então, observem aqui que esses níveis de energia podem se sobrepor. Então, eu posso ter aqui o estado singleto, o estado eletrônico singleto S2 no nível vibracional mais baixo, pode ter a mesma energia do eletrônico S1 em um nível de vibracional mais alto. Então, quando isso acontece, eu posso ter simplesmente a passagem, né, desse estado S2 para o S1, que é o que a gente chama da conversão interna, tá certo? Outra coisa que pode acontecer é a absorção para um nível vibracional mais alto, é a chamada relaxação vibracional, que é a perda de energia na forma ele vai descendo em níveis vibracionais e isso não resulta numa emissão radiativa, tá certo? Então, isso aqui é a relaxação vibracional. Então, por exemplo, minha molécula está no estado fundamental, vai para o S2 aqui. Aí começa a haver relaxação vibracional. Até que ela chega num nível de energia que ela consegue fazer uma conversão interna para o estado de singleto S1, por exemplo. Aí, nessa relaxação vibracional, ela pode chegar num nível de energia que, a partir daí, ela só pode haver um decaimento eletrônico, né?
E aí, com esse decaimento eletrônico, ela emite radiação na forma de fluorescência. Então, a fluorescência é isso aqui, ó. A emissão, né, depois que ela absorve energia, ela emite num comprimento de onda diferente, tá certo? O cruzamento intersistema, turma, é parecido com a conversão interna. A diferença é o quê? É que a conversão, nesse caso, não é entre dois, a conversão interna é entre dois estados de mesma multiplicidade, que é o que a gente chama singleto-singleta, porque tem a mesma multiplicidade 1. Já o cruzamento intersistema é entre singleto e tripleto. Tripleto são estados de multiplicidade diferentes, tá certo? Então, singleto multiplicidade 1, tripleto multiplicidade 3, tá? E aí pode ocorrer o relaxamento vibracional e o processo de fosforescência, quando ele sai do estado tripleto excitado para o estado singleto no estado fundamental. Então aqui está um diagrama de Jablonski também, mas mais detalhado, digamos assim, com os valores, né? Valores típicos desses processos que eu acabei de falar para vocês. Então, de preto, os níveis de energia. Então, ó, azul, absorção, né? Aí aqui os tempos, né? Valores típicos dos tempos que cada processo desse leva para ocorrer. Então, a absorção é muito rápida, 10 a menos 15 segundos. Já a fluorescência demora de 10 a menos 10 a 10 a menos 7 segundos. Aí a fosforescência, ó, 10 a menos 6 até 10 segundos. Então, por isso que a gente observa, né, a fosforescência na prática. A conversão interna leva de 10 a menos 11 a 10 a menos 9 segundos. A relaxação vibracional muito rápida, de 10 a menos 12 a menos 10, 10 a menos 10 segundos. E o cruzamento intersistema, de 10 a menos 10 a 10 a menos 8 segundos. Tá? Então, aqui é importante que a gente está falando desses tempos, desses processos, porque eu estou falando de fotoquímica aqui, eu estou falando mais de estrutura da matéria do que de cinética química, né? Então, já já a gente chega na parte da cinética aqui desses processos. Aí, o caso da fluorescência, turma, é importante vocês notarem isso aqui que acontece, né? Como que ocorre o processo de fluorescência? A molécula, o átomo, seja o que for, absorve luz num determinado comprimento de onda e sai do estado fundamental para um estado excitado, tá certo? Ocorre o processo de conversão interna e ela passa de um estado excitado de maior nível para um estado excitado de menor nível. Desse estado excitado de menor nível é que ela emite a radiação e volta para o estado fundamental. E aí ocorre a fluorescência. Então, observem que a fluorescência ocorre num comprimento de onda maior do que o comprimento de onda de absorção. Por quê? Porque a absorção, ó, envolveu essa energia aqui, ó, que é maior do que a energia envolvida na emissão. Então, se chamar aqui de EA e aqui de EF, absorção e fluorescência. Então, você observa que EA é maior que EF. Logo, como a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda, então o lambda de absorção tem que ser menor que o lambda da fluorescência. Tá certo? Outro exemplo que ocorre de fenômenos, de processos que ocorrem quando ocorrem essas transições eletrônicas, é quando ocorre a chamada interação com o ambiente. Então, aqui estão os que a gente já viu, né? A absorção de luz, 1, né? Conversão interna, 2, né? Saiu do SN para o S2, por exemplo, do SN para o S1. A fluorescência, quando ele do S1 volta para o estado fundamental, né? Que é o 3. Cruzamento intersistema, né? Vai do singleto para o tripleto. Fosforescência, que a gente já viu, tripleto para o singleto fundamental. Aí aqui, ó, essas interações com o ambiente, turma. Então, o 6, por exemplo, é transferência de carga elétrica, aquele processo que a gente viu lá atrás. Você pode ter um S excitado, reage com S, formando S mais e S menos, tá certo? E outro processo que pode ocorrer é a transferência de energia, que é o que a gente viu lá no exemplo da terapia fotodinâmica. Então, eu posso ter lá a molécula lá da porfirina excitada, que reage com o oxigênio tripleto para formar o oxigênio singleto, tá? O oxigênio, que só um parênteses, vocês devem ter estudado isso lá na teoria do orbital molecular, ele no estado fundamental ele é tripleto, porque ele tem elétrons desemparelhados. E aí o estado singleto do oxigênio é que é excitado, tá? O estado fundamental ele é o tripleto, tá certo?
E outro exemplo importante de aplicação dessas transições eletrônicas é a fotocatálise. Então você tem, por exemplo, aqui um material semicondutor, né? Você tem aqui a banda de valência e a banda de condução. Então, quando ele recebe radiação, os elétrons saltam da banda de valência para a banda de condução. E aí você tem aqui esse semicondutor no estado excitado. Ele pode reagir com a molécula de água, forma um radical. Aí o radical é reativo, pode reagir com outra molécula de TiO2 para ela voltar para o estado fundamental. O radical pode reagir com uma molécula de oxigênio, por exemplo, e aí essas moléculas, esses radicais, podem, por exemplo, reagir com corantes, podem degradar os corantes, oxidar, reduzir. Então aqui é outro exemplo desses processos fotoquímicos, tá certo? Então, entendidos esses processos, turmas, nós vamos passar agora para a parte mais quantitativa, onde a gente analisa o rendimento de cada processo desse, que é chamado rendimento quântico, tá? Então, o que é o rendimento quântico primário? Então, lá no começo da aula, eu falei para vocês que o processo fotoquímico, né, ele pode ser primário ou secundário. Que é o primário é quando ele leva diretamente, né, ao produto. O estado excitado vai diretamente para o produto, sem ter nenhum intermediário. Então, aqui nós vamos focar nos processos fotoquímicos primários, tá? Então, o rendimento quântico primário, que a gente chama de Φ, é definido como o número de processos fotofísicos ou fotoquímicos que levam ao produto primário, dividido pelo número de fótons absorvidos pela molécula no mesmo intervalo de tempo. Então, ele é o número de eventos dividido pelo número de fótons absorvidos. Como assim? Vamos tentar entender melhor. Imagine que você tem uma reação fotoquímica, tá? Você irradia, né, luz, por exemplo, numa determinada substância e ela sofre decomposição. Daquela luz que você irradiou, nem todas as moléculas que absorveram aquela luz reagem, por variados motivos. Então, de todos os fótons que absorveram, apenas parte deles é efetivo, digamos assim, para ocorrer a reação. Então, o rendimento quântico é isso, é a razão entre o número de eventos que foram observados pela quantidade de fótons que foram absorvidos. Tá certo? Trazendo agora para a nossa cinética química, né, que eu estudo a velocidade dos processos, se eu pegar isso aqui e dividir pelo tempo, e isso aqui dividir pelo tempo, eu não estou alterando, né? Estou dividindo numerador e denominador pela mesma grandeza. Só que o número de eventos que ocorre por tempo, se esses eventos forem reações químicas, é a velocidade da reação. E o número de fótons absorvidos por unidade de tempo é a velocidade de absorção. Tá certo? E aí eu obtenho um rendimento quântico em termos das velocidades dos processos, tá? Então, meu rendimento quântico é a velocidade do processo dividida pela velocidade de absorção dos fótons. Para o caso de uma reação fotoquímica, que foi esse exemplo que eu estava falando para vocês, como eu falei, né? Você injeta lá a luz, né? As moléculas absorvem, mas nem todas que absorvem se decompõem. Então, como que eu calculo o rendimento quântico? O número de moléculas que se decompõem dividido pelo número de fótons que foram absorvidos. Tá certo? Então, turma, aqui está um exemplo para eu mostrar para vocês como que a gente calcula esse rendimento quântico em um processo, tá? Então, em uma experiência para a determinação do rendimento quântico de uma reação fotoquímica, a substância absorvedora foi exposta por 2.700 segundos à luz de 490 nanômetros de uma fonte de 100 watts. A absorção da luz incidente foi de 60%. Em virtude da irradiação, houve a decomposição de 0,344 mol da substância absorvedora. Determine o rendimento quântico. Então, ó, esse exemplo aqui fala exatamente o que? Da decomposição de 0,344 mol de uma substância, tá? Então, é exatamente esse exemplo aqui do processo fotoquímico, tá? Da reação fotoquímica. Então, como que eu calculo o rendimento quântico? Com essa equação aqui. Então, meu rendimento quântico vai ser o número de moléculas decompostas dividido pelo número de fótons absorvidos, tá certo?
Então, para calcular o número de moléculas decompostas, turma, como foi 0,344 mol, é só usar aqui a constante de Avogadro, né? Se foi decomposto 0,344 mol, eu faço assim. 1 mol tem quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Certo? E 0,344 mol tem quantas? Tem o meu N decompostas. Certo? Então, meu N decompostas vai ser igual a, vamos ver aqui, deixa eu calcular aqui, então vamos lá, se eu pegar 6,02 vezes 0,344 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Aí não aceito vezes 10 a 23. Então vou só multiplicar por 0,6,02. Então dá 2,07 vezes 10 a 23, né? 2,07 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Certo? Então encontrei meu numerador. Falta agora o meu denominador. Eu preciso encontrar quantos fótons foram absorvidos, tá? Aí o que o problema me dá aqui? Ele me dá o tempo de radiação, que é 2.700 segundos. Ele me dá o comprimento de onda da radiação, que é 290 nanômetros. E ele me dá a potência da fonte, que é 100 watts. Só que a potência da fonte ela é igual, essa unidade de watt é a mesma coisa que joule por segundo, tá certo? Então, como que eu encontro, turma, quantos fótons foram absorvidos? Com o comprimento de onda, eu sou capaz de encontrar a energia de um fóton, tá certo? E com a potência da fonte e o tempo, eu encontro a energia total. Então, se eu tenho a energia total da luz que foi irradiada e a energia de um fóton, é só eu dividir a energia total pela energia de um fóton para saber o número de fótons, tá certo? Ah, tem outro detalhe importante aqui, a fração de fótons absorvidos desse total que foi irradiado é de 60%. Então, quando eu calcular a minha energia total, eu tenho que considerar que só 60% disso foi absorvido, que é 0,6, tá certo? Então, turma, como que eu vou fazer essas minhas contas aqui? Deixa eu vou levar isso aqui lá para o próximo slide, tá? Pra gente não esquecer. Então, vou deixar ele aqui no cantinho, tá certo? E aí vamos fazer a nossa conta aqui. Qual vai ser a energia total? Opa, deixa eu voltar agora para o meu lápis, né? Cadê? Depois eu volto aqui, né? Toda vez eu me atrapalho nisso aqui, pessoal. Pronto, voltei. Então vamos lá. Qual vai ser a minha energia total? Eu estava no vermelho, vamos voltar para o vermelho. A energia total vai ser a potência vezes o tempo, né? É a potência vezes o tempo. Então a minha energia total, né? Só para vocês verem, ela é 100 joules por segundo vezes 2.700 segundos. Certo? Então, ó, cancela segundo com segundo. Vai ficar 2.700 vezes 100, que é 2.700 mais 2 zeros aqui, joules, tá certo? Essa é a energia total. Só que quem é a energia absorvida? A energia absorvida é a energia total vezes a fração que foi absorvida, né? Então, a minha energia absorvida vai ser... Aqui é 2,7 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5. Isso. 2,7 vezes 10 elevado a 5 vezes 0,6. Então, a minha energia absorvida
vai ser, vou voltar aqui para minha calculadora, 2,7 vezes, vamos calcular, 2,7 vezes 0,6, dá 1,62. Então, isso aqui dá 1,62 vezes 10 elevado a 5 joules. E agora eu vou calcular aqui a energia do fóton, tá? Tá aqui a energia total, aqui a energia absorvida. Agora eu vou calcular aqui a energia do fóton. Que é a energia do fóton, que eu já mostrei lá atrás para vocês? Hc sobre lambda. Então, aqui a energia do fóton é H é a constante de Planck, 6,62 vezes 10 a menos 34. C é a velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8. E lambda, 290 nanômetros, é 290 vezes 10 a menos 9 metros, tá? Então, essa energia do fóton vai ser... Vamos lá, fazer nossas contas. Cadê a minha calculadora? Tá aqui. Então, pessoal, aqui ó, vai ser... Vou pegar aqui, ó, 6,62 vezes 3 dividido por 290. Dá 6,85 vezes 10 a menos 2, né? E aqui os meus expoentes, fica aqui, menos 34, mais 8 dá menos 26, mais 9 dá menos 17, né? Menos 2, menos 19. Então, fica 6,85 vezes 10 a menos 19 joules. Tá? Então, calculei a energia do fóton. Calculada a energia do fóton, eu vou calcular o meu NABS. Quem é meu NABS? É a energia total sobre a energia do fóton. Energia de todos os fótons sobre a energia de um fóton. Então, isso aqui vai ficar 1,62 vezes 10 a 5 dividido por 6,85 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, esse meu NABS vai ser igual a... Vamos lá. 1,62 dividido por 6,85. Isso aqui dá 2,36 vezes 10 a menos 1. Como isso aqui é 10 a menos... 10 a 5 sobre 10 a menos 19 dá 10 a 24, né? Então, fica 2,36 vezes 10 a 23. 2,36 vezes 10 elevado a 23 fótons. E agora, calculei o número de fótons absorvidos, eu vou para o meu rendimento quântico, né? Que vai ser lá o meu número de moléculas decompostas. Cadê meu número de moléculas decompostas? 2,07 vezes 10 a 23. 2,07 vezes 10 a 23 sobre 2,36 vezes 10 a 23. Isso aqui é igual a... Vamos calcular aqui. 2,07 dividido por 2,36. Deu 0,88, certo? Ah, pessoal, estava observando aqui, eu errei o comprimento de onda, eu anotei errado, tá, turma? Que é um enunciado. O comprimento de onda é 490 nanômetros, tá? Então, aqui, ó, não é 290, aqui é 490. Aqui é
490. Aqui é 490, tá? Então, isso aqui vai dar quanto? Vamos refazer aqui as contas rapidamente, tá? O bom é que aqui a gente recupera aqui 490, pronto, 4. Deixa eu só ver aqui se aqui era 4,05, tá, pessoal? Então aqui é 4,05, aqui é 4,05, tá certo? Consequentemente, aqui vai ser, aqui é por 4,05, né? Ah, não é essa conta aqui não. Na verdade é essa aqui, ó. É por 4,05, dá 0,4. Ou 4 vezes 10 a 23 fótons, né? Então aqui é 4, tá? Aqui é 4, tá? 4,00, tá? E agora esse rendimento aqui vai dar 2,07 dividido por 4. 0,52, né? Ou 52%. Certo, turma? Então, tinha anotado errado o valor do lambda, tá? Eu estava lembrado do resultado, quando eu vi que deu diferente, opa, o que eu errei aqui? O procedimento está todo correto, o valor que eu tinha anotado errado, tá bom? Se o comprimento fosse 290 nanômetros, o rendimento teria sido 88%, né? Então, turma, continuando. Eu fiz aqui a resolução do exemplo passo a passo para vocês entenderem. Calculei o número de moléculas decompostas e o número de fótons absorvidos, né? Peguei aqui, né? Mostrei para vocês que a energia total é a potência vezes o tempo. Depois eu multipliquei pela fração que foi absorvida. Calculei a energia do fóton e dividi, né? Para encontrar o número de fótons absorvidos. Se você quiser, tem gente que prefere fórmulas. Então, se eu pegar tudo isso aqui, ó, energia total é P vezes T. Aí a energia absorvida é P vezes T vezes F. E aí eu pegar, na verdade aqui é a energia absorvida dividido pela energia do fóton, né? Aí se eu pegar esse aqui, P vezes T vezes F, e dividir por HC sobre lambda, eu chego nisso aqui, tá, pessoal? P vezes T sobre F dividido por HC sobre lambda, o HC vai para o numerador e o lambda fica aqui no denominador. Tá certo? Então fica o número de moléculas, porque isso aqui estava no denominador. Então, se você quiser, você pode usar essa equação aqui, ó. O rendimento quântico é número de moléculas decompostas vezes H vezes C sobre F vezes P vezes T sobre lambda. Tá certo? Então, F, tudo isso aqui a gente já viu, né? H é a constante de Planck, C é a velocidade da luz, F é a fração de radiação absorvida, P é a potência e T é o tempo. Tá bom? Então, a soma dos rendimentos quânticos primários, φi, de todos os eventos fotofísicos e fotoquímicos, I, deve ser igual a 1, tá certo? Porque da luz que é absorvida, se vários eventos ocorrem, né? De toda a luz que é absorvida, uma parte foi para ocorrer fosforescência, outra para ocorrer conversão interna, outro para ocorrer fosforescência, outro para ocorrer uma reação química, mas no final só pode ocorrer evento com luz absorvida. Então, quando eu somar tudo, todos os rendimentos, isso aqui tem que dar 1, tá certo? Então, a soma das velocidades de todos os eventos dividido pela velocidade de absorção, que a gente chama aqui de IABS, tudo isso é igual a 1, tá? Então, para um estado singleto que decai para o estado fundamental somente através de processos fotofísicos, tá? Sem ter reação química, então, o φF mais o φCI mais o φP é igual a 1, tá? Então, aqui, ó, a soma do rendimento de fluorescência mais a soma do rendimento da conversão interna mais a soma do rendimento da fosforescência é igual a 1, se são processos fotofísicos apenas. Se ocorre uma reação fotoquímica, você tem que concluir o rendimento
quântico da reação fotoquímica aqui. E a soma continua sendo igual a 1. Tá? Então, o rendimento quântico primário pode ser determinado diretamente da velocidade experimental de todos os processos fotofísicos e fotoquímicos que desativam o estado ativado. Tá? Porque se é igual a 1, né? Se isso aqui é igual a 1, então meu somatório de VI tem que ser igual ao IABS. Tá certo? Que é o que está aqui. Logo, o rendimento quântico do evento I é a velocidade do evento I sobre o somatório em J de todos os eventos que ocorrem. Então, somatório das velocidades de todos os eventos J que ocorrem. Então, com base nisso aí, a gente vai analisar o mecanismo de algum processo, de um processo fotoquímico, fotofísico no caso, né? E fotoquímico depois, também mais adiante, que é o mecanismo do decaimento do estado excitado simpleto, tá? Então, considere a formação e o decaimento de um estado excitado simpleto na ausência de uma reação química. Então, o que pode acontecer? Quais são os fenômenos que podem acontecer nesse processo de decaimento de um estado excitado simpleto? Para começar, tem que haver absorção da luz, né? Para poder o estado excitado ser formado. Então, o processo de absorção é S mais H Ni, que é o Ni inicial, a frequência inicial, tá? Formando o estado excitado. E a velocidade desse processo a gente está chamando de IABS. Depois de ele estar no estado excitado, pode ocorrer a fluorescência, né? Que é o S asterisco formando S mais H NiF. Lembrando lá da fluorescência, que ela ocorre num comprimento de onda diferente, então a frequência é diferente, tá? E aí, como é que eu calculo a velocidade desse processo? Aí aqui eu já vou para a minha cinética química, né? É um processo elementar, né? Então é a constante de fluorescência vezes a concentração da espécie S excitada. Ocorre o processo de conversão interna, né? Que é o S asterisco passando para S, então a velocidade da conversão interna é a constante da conversão interna vezes a concentração do S asterisco, e o cruzamento entre intersistemas, né, que é o S asterisco formando T asterisco. Então a velocidade do cruzamento intersistemas é igual a constante do cruzamento intersistemas vezes a concentração do S asterisco. Tá certo? Então, se eu olhar o que está produzindo o S asterisco, é só a primeira etapa aqui de absorção, né? Então, a velocidade de formação do S asterisco é meu IABS. E o que está consumindo o S asterisco, que é o meu decaimento do S asterisco? A fluorescência, a conversão interna e o cruzamento entre sistemas. Então, eu vou e somo, né, as três velocidades. Aqui seria o meu, que nem a gente viu lá nos mecanismos de reações, seria o meu DS asterisco DT, né? Aí o que produz é positivo e o que consome é negativo, né? Então aqui seria a minha parte negativa, que seria quem? KF, S asterisco, KCI, S asterisco, KCIS, S asterisco. Se eu coloco a concentração do meu estado excitado em evidência, fica a soma das constantes vezes a concentração do estado excitado. Tá certo? Se vocês observarem, esse processo aqui, a velocidade de decaimento é de primeira ordem, né? Aqui está elevado a 1. E a gente já viu que um processo de primeira ordem obedece a esse decaimento exponencial, né? Então, se eu for analisar como varia a concentração do estado excitado com o tempo, ela é a concentração inicial do estado excitado vezes E elevado a menos T sobre T tal. E esse T tal, que é 1 sobre as constantes, né? Se você integrar, resolver aquela equação, você vai ver que é 1 sobre KF mais KCI mais KCIS, é chamado de tempo de vida observado do estado singleto, tá certo? Que a gente está chamando aqui de tal zero. Então, se eu aplicar a equação do estado estacionário para o meu estado excitado aqui, o que vai acontecer, né? A aproximação do estado estacionário diz que essa derivada aqui da concentração do S asterisco em relação a T é igual a zero. Então, meu IABS menos, né, que eu falei, essa aqui produz é positiva, a outra consome é negativa. Então, IABS menos KF mais KCI mais KCIS vezes a concentração do S asterisco é igual a zero. Então, meu IABS é KF mais KCI mais KCIS vezes a concentração do estado excitado. Consequentemente, então, por exemplo, para a expressão para o rendimento quântico da fluorescência, se eu quiser analisar o rendimento quântico do processo de fluorescência, desses 4 processos que eu mostrei aqui, né? Absorção,
fluorescência. Na verdade, são 3 processos, né, que estão acontecendo, que a absorção tem que ocorrer, né? Então, fluorescência, conversão interna, cruzamento intersistemas. Então, vai ser a velocidade da fluorescência sobre o meu IABS, né? Que é a soma dos 3 processos. Então, meu rendimento quântico da fluorescência é Kf vezes a concentração do S asterisco, que é a velocidade aqui da fluorescência, ó. Cadê? A velocidade aqui da fluorescência, sobre o IABS, que a gente acabou de ver que é isso aqui, tá certo? Eu posso cancelar aqui essa concentração do estado excitado, então o meu rendimento quântico de fluorescência é simplesmente a razão das constantes de velocidade dos processos que ocorrem, né? Dos processos de decaimento que ocorrem. Então fica Kf sobre Kf mais Kci mais Kcis. Esse zero está aqui porque daqui a pouco eu vou explicar uma coisa que não vai... os processos de extinção, que é o próximo que eu vou explicar, a gente vai calcular esse rendimento na presença de um agente de extinção. Então aqui esse zero significa na ausência do agente de extinção, tá? Então já estava adiantando, já chegamos aqui no processo de extinção, tá? Então o que é o processo de extinção? É a diminuição do tempo de vida do estado excitado devido à presença de outras espécies, tá certo? Então o que acontece é o seguinte, eu tenho um estado excitado, mas pode existir no meio uma outra espécie que ao chocar com um estado excitado, extingue, né, a ação do meu estado excitado. Por exemplo, se ele tá, esse estado excitado está com fluorescência, né? Ele só está fluorescendo porque ele está no estado excitado. Então, se ele se choca com Q e deixa de estar no estado excitado, a fluorescência acaba. Tá certo? Então, a velocidade desse processo de extinção, né? Agora, como tem 2 moléculas, né? Molecularidade 2 nesse caso, a velocidade do processo de extinção vai ser a constante de extinção vezes a concentração do agente de extinção vezes a concentração do estado excitado. Então, existem 3 mecanismos mais comuns para essa extinção bimolecular de um estado excitado singleto ou tripleto. Quais são? Pode haver a desativação por colisão, que foi essa que eu mencionei para vocês, né? Elas se chocam e aí ocorre uma perda de energia sem ser na forma de radiação. Pode ocorrer a transferência de energia ressonante, que é simplesmente o meu S asterisco transfere energia para o agente de extinção e ele deixa de estar no estado excitado. E pode haver a transferência de elétron, né? Do S para o Q ou do Q para o S. Por isso está aqui o S mais ou menos ou Q mais ou menos, né? Porque se for do S do Q, fica S mais Q menos. Se for do Q para o S, S menos Q mais. E como que fica a cinética desse processo? As equações é como se eu estivesse adicionando só mais a equação da extinção, tá certo? Então, aplicando a aproximação do estado estacionário, ó, eu só incluo esse termo aqui, ó, que não estava lá no exemplo anterior, que é o Kq vezes Q. Isso aqui é igual a 0, tá certo? Então, o rendimento quântico da fluorescência na presença do agente de extinção é a constante de fluorescência sobre a soma das constantes mais o meu Kq vezes a concentração de Q, tá certo? Então, daí a explicação lá do zero no caso anterior. No caso anterior, 0 era na ausência do agente de extinção, tá? Então, esse agente de extinção diminui o rendimento quântico, né? Porque eu estou aumentando o denominador aqui. Aquilo que eu falei, né? O agente de extinção faz com que ele deixe de produzir aquele fenômeno, o estado excitado deixe de existir, aquele fenômeno deixa de ocorrer. Então, dividindo a equação anterior pela equação do rendimento quântico na ausência do agente de extinção, então se eu pegar isso aqui, né? φF dividir por φF0, quem era o φF0? Só relembrando aqui. Era Kf sobre Kf mais Kci mais Kcis, certo? Então, quando eu divido por isso aqui, eu multiplico pelo inverso, né? Por isso está aqui, ó, vezes Kf mais Kci mais Kcis sobre Kf. Aí, o que vai acontecer aqui, ó? Cancela isso aqui, tá certo? Aí, como é que vai ficar? Você tem que o φF sobre φS0 é Kf mais Kci mais Kcis sobre a mesma coisa, mais o Kq. Se eu pegar e inverter isso, pessoal, olha como é que vai ficar. Só fiz inverter, então ficou φF0 sobre o φF. Aí, quando eu faço essa inversão, turma, eu posso desmembrar aqui esse numerador da seguinte maneira. Eu posso fazer que o meu φF0 sobre φF vai ser Kf mais Kci
mais KCIS sobre KF mais KCI mais KCIS mais KQ, concentração de Q, sobre KF mais KCI mais KCIS. Então, isso aqui é 1, né, turma? E isso aqui, 1 sobre isso aqui é o meu tal. Então, meu φ F0 sobre φ F vai ser 1 mais tal KQ, né? KF não. KQ, concentração de Q, tá certo? Que é o que eu mostro aqui nos slides seguintes, tá? Só explicando aqui como se deu essa passagem aqui. Então, fica meu K, meu φ F0 sobre F, 1 mais KQ, isso aqui, né? Então, 1 mais tal KQ, concentração de Q, que essa equação é chamada de equação de Stern-Volmer. Então, qual é a importância dessa equação? Essa equação, ela serve, a utilidade dessa equação é para comparar o rendimento quântico de um evento, a fluorescência, que é esse exemplo que foi dado, na presença e na ausência de um agente de extinção, tá certo? Então, se eu fizer um gráfico, né, desse meu φF0 sobre φF, como é 1 mais tal vezes KQ, é uma reta de intercepto 1 e coeficiente angular tal 0 vezes Q. Tá certo? Um gráfico do meu φF0 em função do F em função da concentração de Q. Então, pessoal, vamos ver um exemplo aqui, primeiro baseado nesse fato aqui. Uma vez que a intensidade e o tempo de vida da fluorescência são ambos proporcionais ao rendimento quântico de fluorescência, gráficos da razão entre as intensidades, na ausência e na presença do agente de extinção, ou da razão dos taus, né, do tempo de vida na ausência e na presença do agente de extinção, contra Q, também devem ser lineares. Isso é importante, turma, porque é mais fácil medir o tempo de vida, né, do meu estado lá excitado fluorescente, o tempo de vida de fluorescência, do que medir o rendimento quântico, tá certo? Então é isso que eu vou mostrar nesse exemplo aqui, olha só. A molécula de 2,2-bipiridina forma um complexo com íon rutênio 2+. O rutênio 2,tri-2,2-bipiridila, que é esse RuBiPy3 2+, tem uma transferência, tem uma transição de transferência de carga metal ligante, que a gente chama de MLCT, na sigla em inglês, intensa em 450 nanômetros, tá? Então, esse complexo é importante para esse tipo de reação, tá bom? Aí, continuando, a extinção do estado excitado desse complexo pelo ferro 3+, no caso, o ferro 3+, complexado com 6 moléculas de água, em solução ácida, foi acompanhada medindo os tempos de vida de emissão de fluorescência a 600 nanômetros. Então, eu estou observando aqui, o evento que eu estou observando é a fluorescência desse complexo. Determine a constante de velocidade de extinção para essa reação dispondo dos seguintes dados. Então, eu tenho aqui a concentração do agente de extinção e os tempos de vida, tá certo? De fluorescência. Então, como eu falo lá no slide anterior que o rendimento quântico é proporcional, tá certo? É proporcional aos tempos de vida, eu posso dizer que essa razão φF0 sobre φF é igual a tal 0 sobre tal, tá certo? E pela equação de Stern-Volmer, isso aqui é 1 mais KQ, 1 mais tal 0, KQ, vezes a concentração de Q. Tudo bem? Se eu pegar essa equação aqui e dividir todo mundo por tal 0, turma, o que vai ficar? Vai ficar 1 sobre tal é igual a 1 sobre tal 0 mais KQ vezes a concentração de Q, tá certo? Então, dividir por tal, então aqui ficou 1, aqui eu dividi por tal, 1 sobre tal 0, e aqui eu dividi por tal, tal foi embora. Tudo bem? Então, se eu fizer um gráfico, pessoal, de 1 sobre tal em função de Q, o que eu vou encontrar? Coeficiente angular é a constante de extinção, que é o que eu estou pedindo, e o intercepto, eu vou fazer aqui, o meu y igual a, vou colocar assim, B mais AX, né? Então, coeficiente angular
é a constante de extinção, tá certo? Então é só fazer essa regressão aqui, turma. Então eu vou deixar como exercício para vocês resolver isso aqui. Isso é o exemplo que está no livro do Atkins, tá certo? Quando fala da parte de extinção. Se vocês não conseguirem fazer, é só me perguntar que eu estou à disposição e posso disponibilizar também a resolução disso aqui para vocês, tá certo, turma? Então, com isso, a gente encerra aqui a parte de fotoquímica e, consequentemente, encerra o conteúdo aqui do nosso curso de cinética. Espero que vocês tenham gostado e estou à disposição de vocês para dúvidas, quaisquer coisas que vocês queiram me perguntar, tirar dúvida, enfim, qualquer coisa sobre o assunto da nossa matéria, tá bom?